Especialistas em energia já alertam que os apagões serão mais frequentes e durarão mais tempo nos próximos anos. Quando a energia acaba, não é só a eletricidade que se vai, mas também a água corrente, a refrigeração dos alimentos e a segurança das comunicações. Nesses momentos críticos, os supermercados se esvaziam em minutos e o pânico toma conta das ruas. A diferença entre o desespero e a tranquilidade está no que você preparou em casa. Hoje você vai descobrir os 10 itens essenciais que podem ser cruciais para a sua sobrevivência. Primeiro, a aveia, o café da manhã frio que salva as manhãs escuras. A aveia é um daqueles alimentos que parecem sem graça, até a hora da verdade chegar. Durante um apagão, ela vira uma verdadeira salvação, porque não precisa de fogão nem de micro-ondas. É só adicionar água em temperatura ambiente, deixar descansar por uns minutinhos e pronto, você tem uma refeição completa, nutritiva e que mata a fome. Suas vitaminas do complexo B dão uma força para o sistema nervoso lidar com o estresse, enquanto as fibras mantêm a digestão em ordem, naqueles momentos que o nervosismo ataca. Mas não para por aí. A aveia é super em conta e muito versátil. Um pacote grande pode render dezenas de porções por um preço bem menor que um lanche de fast food. Isso a torna uma das opções mais baratas para garantir um café da manhã completo para toda a família. E a versatilidade dela é o que a torna especial. Você pode misturar com castanhas, mel, frutas secas, ou até com uma colher de pasta de amendoim, para uma refeição ainda mais reforçada. Em apagões longos, comer sempre a mesma coisa pode ser desanimador, mas a aveia oferece um mundo de sabores diferentes. A versão em flocos maiores, ou aveia em flocos grossos, é a mais recomendada, porque ela mantém melhor a textura mesmo sem cozinhar e tem mais nutrientes. Guardada em potes bem fechados, dura fácil uns 2 anos. Comparada com aqueles kits de emergência caros, a aveia se destaca. Ela oferece o mesmo valor nutritivo por uma fração do preço. É um exemplo claro de como um alimento do dia a dia pode virar um item de sobrevivência essencial, quando as luzes se apagam. 2. O leite UHT, o café da manhã que não precisa de refrigeração. Quando a luz acaba, a primeira coisa que nos abandona é a geladeira, a nossa caixinha mágica. E com ela, alimentos básicos como o leite fresco, que é um item essencial na mesa do brasileiro. O que muitos não sabem é que o leite comum, depois de umas 4 horas sem refrigeração, já era, azeda, vira aquela gororoba. Imaginem uma família com crianças pequenas que, de repente, não consegue mais preparar um simples mingau ou cereal. Que perrengue! Mas existe uma solução que muitos não conhecem. O leite UHT, também conhecido como leite de longa duração. Ele é o nosso coringa nesse cenário. Ele é vendido em embalagens que podem ser guardadas na despensa e duram meses, sem precisar de geladeira. É quase um milagre moderno. O segredo está na ultra alta temperatura, um processo que, entre outras coisas, preserva mais vitaminas do que o leite tradicional. É a tecnologia a nosso favor, como um gol de placa. Em crises recentes, quando o leite fresco sumia das prateleiras, essa opção ainda estava lá para quem conhecia o seu valor. É um verdadeiro as na manga para quem se prepara. Um macete de sobrevivência. Além disso, é mais barato do que sair correndo para comprar em pânico no último minuto. Não precisa entupir a despensa de leite UHT, mas ter um estoque é sempre uma boa ideia para não ficar na mão. A dica de ouro é comprar as embalagens pequenas, individuais, porque, uma vez aberto, mesmo este produto tem o seu limite, umas 8 horas antes de estragar. É bom ficar ligado. O leite UHT saborizado como chocolate ou baunilha pode transformar a falta em um mimo para as crianças. Assim, uma necessidade vira um pequeno prazer, um abraço em forma de bebida, um carinho em tempos difíceis. Não estamos falando apenas de se alimentar,
mas de manter a rotina e a calma em meio ao caos. É como ter um pedacinho de casa em tempos incertos, um porto seguro. Um café da manhã que resiste quando todo o resto desmorona é mais do que uma refeição. É um símbolo de normalidade que fortalece o espírito da família. É como um porto seguro na vida de todos os dias. Terceiro, proteínas enlatadas. O ouro escondido no óleo. Em situações de emergência, nosso corpo precisa de mais energia do que o normal, especialmente proteínas. E é aí que entra o peixe enlatado, principalmente o conservado em óleo. Não é só uma questão de gosto, é uma questão de sobrevivência. Uma latinha de sardinha oferece mais de 20 gramas de proteína, gorduras essenciais para o cérebro e cálcio suficiente para manter a força física. Durante desastres recentes, as redes sociais foram inundadas com anúncios vendendo peixe enlatado a preços exorbitantes, muitas vezes 5 vezes o valor normal. A demanda desesperada por proteínas transforma essas latinhas em um verdadeiro tesouro. Muitos cometem o erro de escolher as versões ao natural, acreditando que são mais saudáveis. Mas em tempos de crise, as calorias extras do óleo fazem toda a diferença. O óleo não só fornece energia, mas também ajuda a manter a sensação de saciedade por mais tempo. A chave é a variedade. Sardinha, atum, salmão. Cada tipo oferece nutrientes diferentes e quebra a monotonia, que pode desmotivar uma família confinada. Além disso, as latinhas, se conservadas em um lugar fresco e escuro, superam facilmente a data de validade oficial e podem durar anos em bom estado. Comprar kits variados online pode ser mais econômico e garante um estoque completo. Não é à toa que, em qualquer catástrofe, esses são os primeiros produtos a desaparecerem das prateleiras. Ter um bom estoque de peixe enlatado não significa apenas ter algo para comer, mas também garantir lucidez mental, resistência física e estabilidade emocional nos momentos mais difíceis. 4. O abridor de latas manual. A chave da sua despensa. Pode parecer bobagem, mas um simples abridor de latas manual pode ser a ferramenta mais valiosa que você tem durante um apagão prolongado. Pense bem. Sua despensa está cheia de latas de atum, feijão, legumes e sopas. Mas a energia acaba e seu moderno abridor de latas elétrico se torna inútil. De repente, seu investimento em comida se transforma em uma simples coleção de cilindros metálicos inacessíveis. Durante o apagão que atingiu milhares de casas em Portugal e na Espanha, muitos só perceberam esse detalhe quando já era tarde demais. Alguns chegaram a trocar água e pilhas por um simples abridor de latas manual, porque sem esse pequeno objeto, que custa menos de R$ 50, toda a sua despensa permanece lacrada. O pior é que, em caso de emergência, os preços disparam. Vimos pessoas pagarem R$ 250 por um só. Por isso, o segredo não é ter apenas um, mas vários. Modelos militares, como o P-38 ou o P-51, são robustos, compactos e provaram seu valor desde a Segunda Guerra Mundial. Você pode ter um no carro, outro na sua mochila e mais um na cozinha. Com peso mínimo e custo baixo, você compra tranquilidade. Não deixe que a ironia de morrer de fome em meio a tantas latinhas seja a sua história. O abridor de latas manual é, literalmente, a chave que garante sua sobrevivência quando a energia acaba. 5. Leguminosas enlatadas. O alimento que dura décadas. Quando pensamos em estocar comida para uma falta de energia, a maioria das pessoas imagina arroz ou macarrão. Mas os verdadeiros heróis da sobrevivência são as leguminosas enlatadas. Grão de bico, lentilha, feijão preto ou feijão vermelho, todos oferecem uma combinação perfeita de proteínas, fibras e carboidratos complexos. Uma única lata pode ser uma refeição completa, pronta para consumo, sem precisar de fogo ou água quente. Basta abrir, enxaguar o conteúdo e adicionar um pouco de azeite e vinagre para ter uma salada nutritiva que sacia e dá energia. Além disso, são econômicas e fáceis de encontrar, pelo menos por enquanto.
O que impressiona é a durabilidade delas. Estudos de universidades especializadas em segurança alimentar demonstraram que as leguminosas enlatadas mantêm seu valor nutricional por mais de 25 anos, se armazenadas em condições adequadas. Isso significa que cada lata é um investimento a longo prazo contra a incerteza. Em emergências como furacões ou interrupções de energia prolongadas, famílias com estoques de feijão resistiram melhor e por mais tempo em comparação com aquelas com carne congelada que estragou em poucas horas. Um erro comum é pensar que as marcas premium oferecem melhor qualidade, mas a verdade é que as marcas próprias, ou mais baratas, têm a mesma composição nutricional a um preço muito menor. Com elas, dá para preparar saladas com arroz pré-cozido, que resultam em pratos saborosos sem muito trabalho. No fim das contas, cada lata de leguminosas na sua despensa é uma garantia de energia e resiliência que nem a mais longa falta de energia pode abalar. Sexto, manteiga de amendoim. Energia concentrada em um pote. Poucos alimentos combinam tanta praticidade e valor nutricional quanto a manteiga de amendoim. Em caso de apagão, esse pote se torna um verdadeiro seguro energético. Por quê? Porque concentra proteínas, gorduras saudáveis e calorias em um formato que não precisa de refrigeração. Um único pote grande pode fornecer mais de 6.000 calorias, energia suficiente para sustentar uma pessoa por vários dias. Além disso, é um produto relativamente barato e fácil de encontrar em qualquer supermercado, tornando-o uma opção acessível para todas as famílias. Mas nem todas as versões são iguais. O ideal é escolher as naturais, com poucos ingredientes e sem óleos hidrogenados, pois estas podem deteriorar-se mais rapidamente em temperatura ambiente. Uma dica curiosa é guardar o pote de cabeça para baixo. Isso ajuda a distribuir melhor os óleos naturais e evita a separação ao longo do tempo. Em situações de estresse, o corpo precisa de uma combinação de gorduras e proteínas para se sentir saciado e estável. E é exatamente isso que essa pasta oferece. É perfeita para passar em bolachas, misturar com aveia ou simplesmente comer às colheradas como uma injeção rápida de energia. Seu sabor agradável também ajuda a manter o moral elevado em meio à tensão de um apagão. Guardar vários potes não ocupa muito espaço e garante um alimento versátil, duradouro e nutritivo. É um daqueles itens essenciais que nunca decepcionam e podem fazer a diferença entre sobreviver com dificuldade ou com dignidade. Sétimo, frutas secas e desidratadas. Vitaminas que não estragam. Quando a energia acaba, a primeira coisa que perdemos é a capacidade de conservar frutas e verduras frescas. É aí que entram as frutas secas e desidratadas, verdadeiros concentrados de nutrientes que não precisam de refrigeração. Um punhado de amêndoas, por exemplo, fornece quase 40% da necessidade diária de vitamina E, enquanto algumas nozes oferecem ômega 3, essencial para a função cerebral em tempos de estresse. Já as frutas desidratadas concentram vitaminas e antioxidantes que fortalecem o sistema imunológico. Damascos secos, por exemplo, contêm mais beta-caroteno do que os frescos. Além disso, esses alimentos são um verdadeiro carinho para a alma. O sabor doce e a textura familiar ajudam a diminuir a sensação de privação. Estudos recentes mostraram que pessoas que consumiram esses produtos durante crises prolongadas apresentaram menos fadiga e uma melhor capacidade de concentração em comparação com aqueles que se alimentaram apenas de carboidratos simples. A conservação correta é fundamental. O ideal é usar potes de vidro herméticos com folhas de louro que afastam insetos e prolongam a validade. Como dizem os alemães, Ordnung ist das halbe Leben. A ordem é metade da vida. Recomenda-se também porcioná-los e selá-los a vácuo, para evitar que estraguem após a abertura. Comprá-los em períodos de promoção pode gerar economia, já que seus preços tendem a variar com as estações. Bem conservadas, as nozes duram até 1 ano
e as frutas secas cerca de 18 meses. É como ter uma despensa bem organizada, sempre pronta para qualquer imprevisto. Em resumo, esses pequenos lanches não só nutrem, mas também protegem a saúde mental e física, agindo como verdadeiras pílulas naturais de resiliência e bem-estar. Oitavo, biscoitos salgados e queijos duros. Numa queda de energia prolongada, a alimentação é importante, mas não é tudo. O moral, o ambiente familiar e a sensação de normalidade também contam, e muito. É aí que entram os biscoitos salgados e os queijos curados. Isso pode parecer um luxo, mas na verdade são um trunfo psicológico e prático. Estudos em situações de emergência mostram que quem incluiu comidas de conforto em seus estoques teve 70% mais chances de manter a calma e tomar decisões acertadas. Queijos curados, como Gouda, Cheddar ou Parmesão, têm a vantagem de durar várias horas em temperatura ambiente, graças ao seu processo de cura. Em pequenas porções ou como peças inteiras, eles conservam melhor e evitam desperdícios. Biscoitos integrais, por sua vez, não só fornecem carboidratos, mas também fibras e uma base ideal para combinar com outros itens da sua despensa, do amendoim em pasta às sardinhas enlatadas. Além disso, esses dois produtos são fáceis de guardar e duram meses sem problemas. Essa dupla vira um coringa. Serve para acalmar as crianças, improvisar uma refeição rápida ou simplesmente quebrar a rotina de enlatados e pratos repetitivos. E o fato de que o sabor familiar de um queijo ou biscoito pode reduzir o estresse em momentos de tensão extrema não é um detalhe insignificante. Na hora da compra, evite queijos moles, pois estragam rápido, e opte por variedades curadas e embalagens individuais. Assim, você terá uma porção prática à mão que fornece energia, nutrientes e, acima de tudo, tranquilidade. A força invisível do moral, as comidas de conforto. Além dos alimentos básicos que nutrem o corpo, existem pequenos prazeres que, em tempos sombrios, sustentam a alma. Café instantâneo, sachês de chá, chocolate, mel ou biscoitos fazem parte do que chamamos de comidas de conforto. O papel deles não deve ser subestimado. É comprovado que sabores familiares ajudam a reduzir o cortisol, o hormônio do estresse, e melhoram a colaboração entre os membros da família em uma situação difícil. Em outras palavras, não se trata apenas de se dar um pequeno prazer, mas de manter a saúde emocional em condições extremas. Um simples pedaço de chocolate pode transformar o humor de uma criança assustada, e uma xícara de café pode revigorar um adulto exausto. A chave está na proporção. O ideal é que 20% de suas reservas alimentares sejam compostas por esses itens, e o restante seja reservado para alimentos estritamente nutritivos. Além disso, é inteligente comprar formatos individuais, pequenos sachês de café, barras de chocolate ou biscoitos embalados individualmente. Isso evita o consumo excessivo devido à ansiedade e permite um racionamento mais organizado. Durante recentes apagões, houve casos documentados de pessoas que trocaram pilhas por barras de chocolate ou sachês de café, demonstrando o seu verdadeiro valor prático. Preparar um pequeno kit separado com esses itens é uma ótima estratégia, tanto para uso próprio quanto para ter algo para trocar, se necessário. Em resumo, esses alimentos não são um luxo supérfluo, mas uma ferramenta psicológica e social que pode fazer a diferença entre o desespero e a resiliência organizada. 10. Água potável e filtros, a base de toda sobrevivência. Se há um recurso que não pode faltar durante um longo apagão, esse recurso é a água. Sem energia, as bombas que alimentam as redes hídricas podem parar, e em poucas horas, o impensável se torna realidade. Você abre a torneira e não cai uma gota sequer. O corpo humano pode resistir dias sem comida, mas dificilmente mais de 3 sem água. Por isso,
Armazenar garrafas ou galões é a primeira linha de defesa. Recomenda-se ter pelo menos 3 litros por pessoa ao dia. E se você pensar em uma família de 4 pessoas por uma semana, as quantidades se multiplicam rapidamente. Mas além de armazenar, existe a opção de tornar potável o que você tem à mão. É aqui que entram em jogo os filtros portáteis, as pastilhas purificadoras de água ou até mesmo sistemas de carvão ativado, que transformam água duvidosa em água segura. Essas ferramentas são leves, econômicas e podem durar anos sem a necessidade de uso constante. Em eventos recentes, como as tempestades de inverno nos Estados Unidos, vimos bairros inteiros sem abastecimento e lojas que esgotaram os estoques de água em poucas horas. Aqueles que tinham garrafas e filtros guardados superaram a crise sem grandes problemas, enquanto outros dependiam de caminhões-pipa e longas filas no frio. Armazenar água também tem um componente psicológico. Saber que o essencial não faltará acalma a ansiedade e permite focar em outros aspectos da sobrevivência. No fim das contas, antes de pensar na comida, garanta-as de água. É o recurso mais frágil e, ao mesmo tempo, o mais indispensável para manter a vida e a calma. E agora, luz na escuridão. Velas e lanternas que mudam tudo. Um apagão não significa apenas que a geladeira ou o fogão elétrico não funcionam. Significa escuridão total quando a noite cai. E essa escuridão tem um efeito imediato: medo, inquietação, incerteza. Uma fonte de luz pode transformar completamente a experiência e tornar um apagão suportável. As velas são a opção clássica, baratas e fáceis de guardar, mas apresentam riscos de incêndio se não forem usadas com atenção. Por isso, muitos especialistas recomendam lanternas a bateria ou de manivela. Hoje em dia, são muito acessíveis e oferecem horas de luz segura. Existem também as lâmpadas solares, que se carregam durante o dia e fornecem luz gratuita à noite, tornando-as um investimento inteligente. Durante os apagões na América Latina, foi possível ver como as velas sumiam das prateleiras em poucas horas e como lanternas simples eram revendidas a preços exorbitantes. Ter diversas fontes de luz em casa não só permite se movimentar com segurança, mas também manter a rotina familiar, como ler, cozinhar ou simplesmente reduzir o impacto psicológico da escuridão. Além disso, é essencial ter baterias extras ou power banks para manter os telefones funcionando, já que são o principal meio de comunicação e informação em uma crise. Até uma pequena lanterna pode se tornar um objeto de valor inestimável quando tudo fica escuro. A lição é simples. A luz traz segurança, confiança e bom humor. E na escuridão total, isso pode fazer a diferença entre se sentir perdido ou manter a calma até que tudo volte ao normal. A verdade é que os apagões não são coisa do passado, mas sim parte do futuro próximo. Se preparar não é viver com medo, mas viver com inteligência. Com esses itens essenciais, da água à luz, passando por alimentos nutritivos como aveia, leguminosas ou enlatados, e sem esquecer aquele conforto, como uma boa barra de chocolate, você pode transformar uma situação crítica em um desafio superável. Não espere o caos chegar para agir. Comece hoje, passo a passo, e faça da sua despensa um porto seguro. A tranquilidade vem da prevenção.